Bom dia, meus lindos! Tudo bem? Como estão os pais, a mãe? Como é que tá a vida, a cabecinha? O coraçãozinho, como é que está? Eu sei que nós já estamos partindo para o terceiro mês que estamos em casa, não é? Não é fácil, mas é possível, ok? Então vamos fazer tudo o que precisamos fazer agora para depois nós podermos sair, nos encontrarmos, não é? Afinal de contas, o dia lá fora tá lindo, esse vento gostoso, entendeu? O verde da natureza, as aves. Então, temos muito a agradecer, não é? Estamos em casa sim, mas estamos em casa com as pessoas que amamos, e isso é uma dádiva. É um dom dado por Deus. Isso é uma bênção muito grande que Deus derramou sobre cada um de nós. Estamos todos em casa com aquelas pessoas que mais amamos. Então, isso quer dizer que nós temos tempo disponível para amar ainda mais, não é? Amar o papai, amar a mamãe, amar cada vez mais o irmão, entender, não é? Vai haver algum tipo de desentendimento, porque isso é natural, mas aí pede perdão, dá um abraço, pede desculpa mesmo do fundo do coração, não faz de novo. Esse é um momento de aprendizado muito grande. Nós não sairemos dessa situação da mesma forma como entramos. Vai ser muito diferente na sociedade e seremos muito diferentes também porque nós estamos aprendendo muito com tudo isso, tá bom, meus amores? Então vamos tirar sempre a melhor parte de toda e qualquer situação. Porque como diz, não é? Um personagem de uma novela que está sendo reprisada, tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar, tá bom? Então, tenhamos essa certeza de que tudo ficará bem. Amores da minha vida, vamos ficar de pé e vamos fazer a nossa oração. E hoje eu peço que vocês façam a oração por todas as pessoas que estão trabalhando nos supermercados, motoristas de Uber, taxistas, mototaxistas, as pessoas que trabalham na limpeza, os garis, entendeu? Os soldados, todos os policiais, sejam civil, militar, federal, quem forem. Hoje, nosso Pai Nosso são para esses profissionais, professora e os profissionais da saúde. Sempre lembrados, sempre, sempre. Mas hoje, de forma especial, vamos colocar todas essas pessoas que trabalham em padaria, farmácia, supermercado, que trabalham com o sistema de limpeza da prefeitura, os policiais, porque eles também, meus amores, precisam da nossa oração. Não, eu sempre lembro, sim, lembramos, mas lembre-se, a oração tem um poder tremendo. E quando a Assembleia se reúne para orar, para rezar, a oração chega, toca, comove com força tremenda o coração de Deus. E aí, se ele entende que aquilo que nós estamos pedindo é o melhor para nós, ele derrama sobre nós a bênção, não é? E nos concede a graça de alcançar o nosso objetivo. Então vamos pedir por todos eles, tá bom? Fecha teus olhos, pede a esse Deus maravilhoso que envia o Espírito Santo para que a oração que Cristo nos ensinou seja uma oração que brote do nosso coração e que saia pelos nossos lábios, mas que toda a essência dessa oração do Pai Nosso venha do íntimo do nosso ser, do nosso coração, tá ok? E mais uma vez eu lembro, aos cristãos católicos, por favor, façam o sinal da cruz antes e após a oração. Vamos dar início à nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amores, a leitura que nós faremos hoje se encontra em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é Novo Testamento, tá bom?
Atos dos Apóstolos. Eu agora vou dar um tempinho, porque eu percebi que eu apresento as leituras e em seguida já faço as leituras. E nem todo mundo tem essa habilidade para encontrar os livros, localizar os capítulos e os versículos. E como todos nós estamos aprendendo, então, procurem aí o livro de Atos dos Apóstolos, é Novo Testamento. Correto? Encontraram Atos dos Apóstolos? Pois direcionem-se para o capítulo 12. Lembrando sempre daquelas informações que eu sempre apresento para vocês, não é? O livro sempre será encontrado na parte superior da Bíblia. Os capítulos são sempre os números maiores, em negrito, bem destacado, e os versos são os menores, ou versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aqui eu já vou apresentar para vocês, nós vamos fazer a leitura do versículo 5, do versículo 12 e do versículo 16. Mas eu vou contar a história para vocês. Pedro, não é? Foi preso pelo rei Herodes. E quando ele ia ser levado a julgamento, isso não acontece. Por quê? Porque Pedro é liberto da prisão por um anjo que o liberta. Isso acontece por quê? Porque há muitas pessoas que estão orando em comunidade por Pedro. E aí, espantosamente, ele é colocado, ele é posto em liberdade, sem sequer, não é, haver nenhum tipo de conflito entre ele e os soldados. Os soldados, quando acordam, ele não está mais na cela. Isso para mostrar para vocês, por meio de um texto bíblico, o poder da oração. Vejamos o que diz a palavra para nós hoje. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Ele estava sendo mantido, não é prisioneiro em uma prisão, mas prestem atenção. A igreja, e quando ele diz aqui a igreja não é o templo físico. A igreja, as pessoas que fazem parte da igreja. É claro que elas se reuniam na igreja, sim, mas aqui o mais importante a ser lembrado é que todos nós somos igreja, certo? Nós somos igreja, juntos nós formamos a igreja, mas há o templo físico. Mas aqui quando ele diz, Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele. As pessoas todas juntas no templo físico, mais as pessoas sendo igreja, cada uma sendo a sua igreja, não é? Oravam pedindo pela libertação de Pedro a Deus. Aí vejamos o que é que acontece. Vamos para o 7. Encontraram 7? De repente apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto, tocando no lado de Pedro. O anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. Cadeias aqui são as correntes. Caíram-lhe as cadeias da mão. O anjo ordenou, cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou, cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Vamos continuar a leitura pegando o 10 e o 11 também. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade. O que se lhes abriu por si mesmo. Prestem atenção. O que se abriu, olha, segundo os postos, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade. O que se lhes abriu por si mesmo, sem que ninguém usasse chave. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus.
Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Vamos avançar para o 16. Pedro continuava a bater, afinal, abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Percebam, meus amados, o poder da oração. Viram que a igreja estava, e olhem só, eu faço essa observação e peço até que vocês possam grifar, ou seja, passar um tracinho bem fininho com um lápis, ou então uma caneta, não é? Se a mamãe permitir, que você grife, para que você nunca esqueça desse verso. Olha o que diz. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar. Sem cessar, ou seja, orando, revezando ali, vinham, não paravam de jeito nenhum. Era uma oração que não cessava, não parava, não é? Mesmo que alguns tivessem outras coisas para fazer, mas creio eu, no meu entendimento, a história não fala sobre isso, que deveria ter um revezamento, ou seja, algumas pessoas iam substituindo as outras de modo que a oração nunca cessava, nunca parava. E veja o que diz no 12. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. E percebam que o anjo entra na cela, os guardas não acordam, continuam dormindo. Os grilhões, as correntes, as cadeias caem das mãos dele. Eles se dirigem para o portão central da prisão, que dá direto para a cidade. Os portões se abrem sem que ninguém precise usar de força ou sem chave alguma. Esse, meus amores, é o tamanho do poder que tem a oração. A oração age na vida do cristão como um meio para torná-lo ainda mais resistente, ainda mais forte, ainda mais persistente, ainda mais determinado de que aquilo que ele está pedindo vai sim ser dado. Só que a oração também faz um outro trabalho belíssimo em nossas vidas. A oração, ela nos conduz a uma paciência e uma sabedoria para entender a vontade de Deus, porque muitas vezes nós entramos em oração, nós rezamos para pedir algo a Deus, mas aquilo que pedimos, Deus já sabe, entende que não é o melhor para nós. Então Deus não nos dá aquilo que nós pedimos a Ele. Ele nos dá aquilo do qual nós necessitamos. E muitas vezes, por entrar em oração e fazer um pedido a Deus, e muitas vezes ver que ele não é realizado, pode nos afastar de Deus, porque nós não temos esse entendimento para entender a vontade de Deus e viver essa vontade. E a oração, dependendo da nossa intimidade, ela trabalha essa paciência em nós, essa sabedoria, para entender que a vontade de Deus é a melhor das opções, ou seja, é a melhor opção, é o melhor caminho. A vontade de um pai que entrega seu próprio filho não pode ser algo ruim, porque se ele teve a capacidade de doar a vida do filho para nos resgatar, ele fará ou tomará uma decisão ou nos presenteará com algo ruim? É claro que não, meus amores, tenham essa certeza. Mas a oração nos ajuda a entender e a aceitar a vontade de Deus, porque às vezes o que pedimos a Ele não é o que necessitamos. E Ele nos dá aquilo do qual nós realmente precisamos, tá bom, meus amados? Então, agora sim, vamos pegar o nosso livro, página 50 do nosso livro. Além dessas descobertas que nós fizemos hoje, vamos fazer outras descobertas também. Na semana passada, nós conhecemos um pouco da história de Neemias, não é? Neemias, o reconstrutor. O que foi que ele reconstruiu mesmo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe
3, o que é que Neemias vai reconstruir, meus amores? Neemias vai reconstruir a cidade de Jerusalém, que foi toda destruída. Não é isso que ele vai fazer? Ele vai reconstruir os muros da cidade que foram derrubados, a cidade que ficou toda danificada por conta dos ataques, não é? Os portões das cidades também, ele vai refazer. Então, é isso, meus amados, que nós aprendemos com Neemias, não é? E Neemias tem uma parte, não é, do texto que vai dizer o seguinte, olha só. Depois da guerra, lá no segundo parágrafo, depois da guerra, tudo ficou destruído. Os muros estão caídos, os portões queimados e as pessoas que moram lá passam por muita dificuldade. Fiquei muito triste com essas notícias, me sentei e chorei. Olha só, Neemias, ele tinha uma colocação que dava para ele uma segurança, ele era o serviçal do rei. E como eu falei na semana passada, ele estava em uma posição confortável, mas o coração de Neemias, como estava intimamente ligado a Deus, ele sabia que não podia deixar aquela situação. Como eu posso me sentir inteiramente plena e realizada se eu sei que eu tenho irmãos que passam fome, eu estou isolada na minha casa? Eu tenho sim recursos que facilitam a minha vida no isolamento. Então, eu posso até assim, de uma certa forma, viver um pouco desse isolamento com uma certa tranquilidade, que eu tenho a alimentação necessária, eu tenho como me manter, entendeu? Eu posso viver esse isolamento de uma forma assim, tranquila, podemos dizer assim. Mas nem todos os nossos irmãos podem. Tem pessoas que vivem em um cômodo e lá vivem famílias de 10, 12 pessoas. Pessoas que não têm um emprego fixo precisam trabalhar porque todos os dias o que eles comem vem do trabalho deles diário. Pessoas que não têm um grau de instrução muito grande, então não tiveram muitas oportunidades, não tiveram acesso à educação, não têm acesso a uma saúde. Às vezes, muitos deles não têm conhecimento, não sabem nem ler, nem escrever. Fica mais difícil para entender. Então, eu não posso me sentir feliz e realizada totalmente, plenamente, sabendo que tem outros irmãos que encontram uma condição desfavorável. E foi o que Neemias fez. A princípio, quando ele recebe a notícia, isso nós podemos trazer para a nossa vida. Quando ele recebe a notícia, uma notícia tão negativa dessa, tão ruim, tão difícil, ele simplesmente entregou os pontos, ele sentou e chorou. Mas logo em seguida, ele já levanta e o que ele vai fazer, amados? Ele vai fazer uma oração e ele pede ao Deus Todo-Poderoso que o ajude. Isso, meus amores, aqui mais uma vez eu provo para vocês o quanto a oração tem um poder, porque Deus usa nossas orações para fazer milagres na nossa vida. A oração tem o poder de curar, a oração tem o poder de libertar, como fez com Pedro. Ela tem o poder de curar, o poder de libertar, o poder de fortalecer. Foi o que fez com Neemias. A princípio, não é? Em um primeiro momento, Neemias quis desistir, quis entregar os pontos. Não, eu não vou fazer mais nada, eu vou desistir, não vai dar certo. Então, no primeiro momento, ele pensa em desistir, mas logo depois, a oração que ele faz a Deus fortalece, dá ânimo. Anima Neemias e ele segue adiante. A oração nos ajuda a perdoar e a fazer outros milagres. Sim, meus amores, o que a professora Jusileide está falando para vocês é sim uma verdade, mas não porque a professora Jusileide está afirmando, mas porque eu trouxe aqui comprovações por meio da Bíblia. Segundo, porque eu sou cristã, tenho fé, porque somente a fé nos faz acreditar, não é? Somente a fé nos dá força para entender e aceitar os desígnios de Deus, entender a Deus, não é?
Deus, nós entendemos, compreendemos experimentando. E a oração, ela nos ajuda, ela faz essa mediação. Para que eu, quando vou me encontrar com Deus, em cada oração que eu faço, a oração, ela me ajuda nesse encontro. Ela facilita a compreensão de um ser mortal com um Deus todo-poderoso e pleno. Para que eu, diante desse encontro, possa tirar o máximo de proveito possível e aprender para crescer, não é? Pessoalmente, crescer intelectualmente, crescer espiritualmente, me tornar uma pessoa cada vez melhor. Então vamos lá. Fazendo descobertas. Deixa eu mostrar logo aqui para vocês, como vocês sabem sempre, nós temos aqui 4 quadros. Esses 4 quadros são seguidos por círculos, cada um nas mesmas cores. Eu vou lendo cada um e explicando, tá bom? À medida que seja necessário, tá bom, amados? Então, vamos lá. Localizem-se aí na página 50 e vamos dar início. Lemos a história de Neemias e da reconstrução dos muros de Jerusalém. O tempo todo ele intercalou o trabalho com oração. Vamos descobrir como Neemias fez isso? Exatamente, meus amores. Neemias olhou para uma cidade, ele não olhou para uma pedra que tinha saído do lugar, ele não olhou para uma casa que tinha sido derrubada, ele não olhou para uma plantação que tinha sido perdida, ele olhou para uma cidade inteira. Sabe o que é uma cidade inteira trazendo para a nossa realidade? São os problemas. Ele olhou para aquela cidade gigantesca e que a princípio uma única pessoa a olhar já desanimava. Meu Deus, como é que eu vou reconstruir essa cidade e os muros da cidade? Neemias, reconhecendo que não tinha condições de fazer o que ele pretendia fazer só, ele recorre a Deus. Neemias, de uma maneira extremamente sábia e inteligente, ele recorre exatamente à pessoa que ele realmente sabe que vai dar para ele uma resposta. E para a nossa realidade, eu digo a vocês que diante dos problemas que vocês passam e que poderão passar futuramente, nunca esqueçam, quando precisar recorrer a alguém, faça como Neemias. Recorram primeiro a Deus e depois recorram ao pai e à mãe. Professora, mas tem coisas que eu não posso contar para o papai e para a mamãe. Quem disse que não pode? O seu pai e a sua mãe são todos ouvidos para entender qualquer situação, qualquer. São os melhores amigos. Não pense em recorrer a uma outra pessoa. Conversa com teu pai, conversa com tua mãe. Sejam amigos. Os amigos não confiam uns nos outros? Então, se tem 2 pessoas na Terra que vocês podem fechar os olhos e se jogarem e vai ter certeza de que serão amparados, são o pai e a mãe. Tá ok? Meus lindos, vamos lá? Importando-se com a situação do seu povo, Neemias conversou com Deus, depois ele agiu ao falar com o rei. Olha só, vamos descobrir como foi que Neemias fez isso. O que foi que Neemias precisou fazer para reconstruir os muros, os portais, a cidade de Jerusalém? Dos primeiros pontos que nós devemos destacar é que Neemias ele se importou. O que é se importar, professora? Ele olhou para o próximo, viu que ele estava precisando dele e agiu. Porque muitas vezes nós olhamos sim uma pessoa na rua, sim, meus amores, eu e vocês. Nós olhamos uma pessoa na rua, olhamos um cachorrinho debilitado, passando fome. Nós enchemos o nosso coração de tristeza, nós até chegamos a dizer, pobre coitado, meu Deus, como sofre. E depois nós seguimos o nosso caminho. Nós não voltamos, não tentamos saber o que está acontecendo, não tentamos ajudar. Nós nos comovemos, mas nada fazemos.
Neemias, ele se importou e ele volta e diz, opa, minha vida está bem, mas a dos meus irmãos não estão. E ele ficou inquieto, ele se importou com aquela situação. O que nós vamos resolver? Os muros foram derrubados, nós iremos levantar o muro. Quando ele diz nós, Deus, ele e o poder de Deus agindo na vida dos outros.